Bem-vindos ao The Debate, o espaço onde dissecamos múltiplas perspectivas sobre os alicerces da nossa sociedade. Sabem, geralmente quando falamos de um diagnóstico médico, existe uma expectativa inerente de precisão absoluta, não é? Exatamente. É quase como se fosse matemática. Pois, funciona quase como na engenharia estrutural. Sei lá, partimos um braço, o raio-x mostra aquela linha branda e irregular e o médico simplesmente aponta para a chapa e diz: a fratura está ali, é isto que temos de consertar. É uma constatação binária, inegável e, acima de tudo, é profundamente reconfortante. Nós, enquanto seres humanos, gostamos que as coisas sejam visíveis, não é? Queremos certezas. Queremos que os nossos problemas sejam categorizáveis e facilmente reparáveis com, um pouco de gesso, um protocolo claro e algum tempo. Claro, mas depois, e é aqui que a coisa complica, entramos no mundo do desenvolvimento neurológico, do trauma e, mais especificamente, nas nossas relações íntimas. E, de repente, essa máquina de raio-x deixa pura e simplesmente de funcionar. Desliga-se completamente. Exato. Olhamos para a paisagem do compromisso humano e o que vemos é uma neblina densa, um diagnóstico que é, no mínimo, turvo. É a definição absoluta de águas turvas, especialmente quando aquilo que a nossa sociedade frequentemente diagnostica como a cura máxima é, na verdade, a própria doença camuflada. E é precisamente por isso que precisamos de analisar isto com uma lente muito mais fria, menos romântica. E é exatamente esse o tema central do nosso debate de hoje. O nosso tribunal conceptual vai julgar a forma como a cultura ocidental institucionalizou a dependência emocional. Certo. A grande questão que trazemos do material de hoje é esta: estarão as nossas instituições tradicionais como o casamento e o conceito de amor romântico a promover conexões autênticas? Ou serão apenas contratos de escravatura emocional desenhados para mascarar a nossa incapacidade crónica de estarmos sozinhos? Uma pergunta leve para começar o dia, portanto... Sempre. E para estabelecer os parâmetros desde já, eu vou assumir a defesa da instituição do compromisso e, claro, da interdependência. E eu, como não podia deixar de ser, irei argumentar que o nosso modelo romântico atual é, no fundo, uma arquitetura de dependência emocional e neuroquímica, muito bem disfarçada de poesia e de destino, sublinho. Vamos então começar por delinear as nossas posições. A minha premissa fundamental, baseada na análise que fizemos, é que a interdependência e o compromisso profundo são mecanismos humanos não só cruciais, mas extraordinariamente eficientes do ponto de vista do nosso desenvolvimento. Eficientes. Essa é uma palavra curiosa para usar no romance. Mas é verdade. A fusão de vidas num compromisso a longo prazo exige, sem dúvida, sacrifícios individuais. Ninguém nega isso, sou a primeira a admiti-lo. Mas cria uma entidade mais forte e funcional. Aquilo a que hoje, de forma depreciativa e quase clínica, chamamos de dependência emocional, é muitas vezes apenas uma complementariedade natural. É uma especialização de papéis, percebes? Um parceiro pode ser mais forte na estabilidade logística ou financeira e o outro na inteligência e regulação emocional. Essa sinergia permite à unidade familiar lidar com as adversidades de um mundo caótico. Acreditar que o ser humano deve ser uma ilha estoica de autossuficiência absoluta é, a meu ver, negar a nossa própria biologia cooperativa. Certo. Mas repara, eu abordo a questão de uma forma diferente e foco-me exatamente nessa tua última palavra, biologia. Ok, desenvolve. Se retirarmos a poesia, as metáforas literárias e as canções pop do topo das tabelas, o amor romântico que tanto idealizamos é puramente um estado neuroquímico transitório. O que acontece no nosso cérebro durante a paixão é fascinante do ponto de vista clínico, mas é uma insanidade temporária. Insanidade parece-me um termo um bocado forte. Mas é clinicamente preciso no que toca aos sintomas. É impulsionado por níveis elevadíssimos de dopamina e ocitocina. E, mais importante ainda, ocorre uma supressão concomitante da amígdala cerebral, que, como sabemos, é o nosso centro do medo e do alerta. Deixa-me só interromper-te aí para clarificar esse ponto, porque é crucial para quem nos ouve. Estás a dizer que o nosso cérebro desliga literalmente os alarmes de perigo quando nos apaixonamos? É exatamente isso. Puf! Desligam-se.
A biologia evolutiva desenhou este mecanismo com um propósito muito pragmático, que é garantir que duas pessoas ignorem os defeitos gritantes uma da outra durante tempo suficiente para procriarem. Ou seja, para garantirem a sobrevivência da espécie. A sociedade pega nesta fase biológica, que dura entre 12 a 18 meses, Sim. a chamada fase da lua de mel, Certo. e a transforma numa obrigação vitalícia. Ao formalizarmos isto através de contratos legais como o casamento, obrigamos os indivíduos a anularem a sua interioridade a longo prazo, transformamos parceiros em meros reguladores emocionais até à morte, numa recusa patológica de lidar com a nossa própria solidão existencial. Eu percebo o teu ponto sobre a biologia evolutiva e o material aponta para isso. Mas repara numa coisa, onde é que esse contrato se torna problemático no dia-a-dia? Porque o que eu vejo não é uma cegueira química permanente, mas sim a construção de uma equipa. Ah, a famosa equipa. Sim, o mito de que duas pessoas se vão salvar mutuamente pode ter as suas falhas, concedo, mas dá um propósito partilhado tremendo às pessoas. Mas é exatamente essa ideia de salvação mútua que forma o núcleo da disfunção moderna. É a chamada Síndrome do Salvador. Deixa-me explicar como isto funciona na prática para os jovens adultos que nos estão a ouvir e que estão a tentar perceber as suas próprias dinâmicas. Força? Nós vemos frequentemente relações onde um parceiro assume o papel de herói e o outro de projeto a ser consertado. O que as pessoas raramente admitem, e o material explora isto a fundo, é que o salvador precisa ativamente que o outro parceiro esteja quebrado, percebes? Precisa que o outro seja incompetente para ele ter valor. Exato. Precisa que ele esteja incompleto ou doente para ter um propósito de vida. É uma dependência bidirecional assustadora. A complementaridade moderna que tu defendes é muitas vezes apenas duas metades que não fazem um inteiro. Fazem sim um buraco com paredes. Isso é uma imagem muito poética para quem odeia o romantismo literário. Faço o que posso. Mas a verdade é que cria-se uma incompetência existencial onde a pessoa diz: eu não sei quem sou sem ti. Nós culturalmente chamamos a isso romantismo épico, quando deveríamos de forma muito mais honesta chamar-lhe perda de identidade. Pois eu percebo porque pensas assim, mas deixa-me oferecer uma perspectiva um bocadinho diferente. Confesso que essa visão me parece excessivamente cínica e até redutora das capacidades humanas. Vamos olhar para isto de forma pragmática, queres ver? Sou todo ouvidos? Numa sociedade por cotas, numa startup ou até numa equipa desportiva de alta performance, a dependência das competências do parceiro não é vista como uma patologia. É eficiência pura. Sim, mas uma empresa não é um casamento. Mas a logística da vida é uma empresa. Ninguém critica um avançado por depender do guarda-redes, pois não? Aceitar a nossa vulnerabilidade e depender ativamente de alguém para preencher as nossas lacunas é um ato de coragem tremenda, não é um ato de escravidão. Dizer a alguém, olha, eu preciso de ti, pode ser um reconhecimento lúcido e maduro de que juntos somos mais resilientes face ao mundo. Epá, desculpa, mas eu simplesmente não compro essa ideia da eficiência romântica. E explico-te porquê. Porque essa suposta eficiência transforma-se, na vasta maioria das vezes, numa prisão de conveniência logística. Uma prisão? Sim, quando a tal supressão da amígdala termina e a química desvanece, o que é que sobra? Casais que vivem essencialmente como colegas de quarto, que gerem uma empresa de logística falida. Aquilo a que eu chamaria de uma necrofilia emocional. Uau, necrofilia emocional. O teu vocabulário hoje está a qualquer coisa. É para sublinhar a gravidade da coisa. Já não se tocam, dormem em quartos separados. Estão completamente anestesiados pela rotina e pelas contas para pagar. Mantêm uma estrutura relacional louca apenas por inércia e status social. Vivem aterrorizados com a ideia de declarar falência dessa empresa porque não saberiam como viver fora dessas paredes familiares. É o conforto do conhecido a sufocar um indivíduo. É uma imagem desoladora, admito, mas ignora deliberadamente os milhares de casais que renegociam os seus papéis ao longo das décadas. Pessoas que encontram uma estabilidade profunda e amorosa muito após a fase da paixão química desaparecer. No entanto, a tua descrição é impactante o suficiente para merecer uma reflexão. E isso faz-me pensar quantas pessoas que nos estão a ouvir agora continuariam a amar genuinamente os seus parceiros se amanhã eles perdessem toda a sua utilidade financeira, logística ou social. Exatamente. É uma reflexão assustadora. Será que o amor que muitos sentem é apenas um contrato de conveniência disfarçado de narrativa romântica? Uma reflexão brutal, sem dúvida. Mas olha, se essa rotina anestesia tanto as pessoas no longo prazo como eu argumento, temos de analisar o reverso da medalha. Que seria o caos?
Precisamente. Por que razão tantos jovens adultos permanecem presos a relações que não são nada aborrecidas ou rotineiras, mas sim hipertóxicas, caóticas e voláteis? Se a rotina é uma prisão, o caos também o é, e aqui entra o segundo grande mito da nossa sociedade. O mito do sofrimento romântico como prova de vida. Espera, deixa-me ver se compreendo bem o ponto para onde nos queres levar. Estás a sugerir que a intensidade extremada que os jovens procuram nestas dinâmicas voláteis é, ela própria, um sintoma de doença e não de paixão genuína? É um sintoma neurológico clássico. Para explicar isto de forma clara a quem está agora a mergulhar na psicologia das relações, temos de dissecar o conceito de trauma bonding, ou em português, a ligação pelo trauma. Certo. Isto funciona exatamente como uma slot machine num casino. Toda a gente sabe que o que cria vício no jogo não é ganhar sempre. Se tu ganhasses sempre, ficavas aborrecida. O que vicia é o reforço intermitente. Ou seja, a incerteza da recompensa, nunca saber quando é que o prémio sai. Precisamente. Nas relações tóxicas, a intermitência, a acumulação de tensão, depois a crise explosiva, seguida da reconciliação e daquela breve e eufórica lua de mel, funciona como a alavanca da slot machine. O sistema nervoso daquele jovem adulto foi hackeado frequentemente por dinâmicas de negligência ou abandono emocional durante a infância. Então, quando o parceiro que é cronicamente ausente, frio ou até agressivo, subitamente lhe dá uma migalha de afeto ou validação, o cérebro responde. O cérebro liberta uma dose massiva de dopamina. O contraste entre a dor aguda e o alívio cria uma euforia incomparável. As pessoas começam a confundir o alívio profundo do fim de uma crise com o verdadeiro amor e assim passam a sofrer de uma epidemia silenciosa onde a estabilidade lhes parece mortalmente aborrecida. Um parceiro saudável e seguro não ativa aquele pico de dopamina. Eles só se sentem vivos na montanha russa do desespero. Bem, não estou totalmente convencida por essa linha de raciocínio, sabes? Porque sinto que isso retira completamente a urgência e o poder transformador do conflito humano. Como assim? Sim, o reforço intermitente existe, sem dúvida. O material é claro nisso, mas a fricção e a superação de conflitos intensos também constroem resiliência real. Desafio a ideia de que todo conflito doloroso é necessariamente trauma bonding. Mas grande parte é. Talvez, mas nós humanos não fomos desenhados para uma homeostase emocional constante, tipo uma espécie de linha plana no monitor cardíaco, sem sobressaltos. O sofrimento romântico partilhado, as discussões difíceis onde verdades duras são ditas, a dor profunda de ajustar duas individualidades complexas. Tudo isso pode ser o crisol onde a verdadeira lealdade é forjada. Certo, mas... Deixa-me só terminar este raciocínio. O conflito não é imperativamente um vício tóxico. Muitas vezes é simplesmente o trabalho árduo e sujo do amor a acontecer na prática. É o processo de lixar as arestas de duas pedras até encaixarem perfeitamente. Esse é um argumento muito apelativo e, confesso, soa muito bem. Mas já consideraste o perigo extremo de como a nossa cultura não apenas aceita esse atrito, mas o glorifica ativamente? Glorifica? De que forma? Pensa na quantidade de filmes, de séries e de músicas no topo do Spotify que nos vendem a ideia de que a dependência extrema é o clímax do destino romântico. Nós glorificamos a doença emocional, pá. Ok, percebo onde queres chegar. O drama vende. Exato. Ensinaram-nos desde muito cedo que o ciúme extremo, o controle obsessivo disfarçado de cuidado e as lágrimas de desespero às 3 da manhã são a prova máxima de que a paixão é real. E não são. O ciúme possessivo não é amor, é terror existencial puro. É o instinto de sobrevivência de um sistema nervoso em pânico a gritar perante a ameaça de perder o fornecedor da sua droga emocional. É usar a outra pessoa não como um parceiro autónomo, mas como um penso rápido humano para uma ferida de infância que nunca foi tratada clinicamente. Tenho de admitir que essa tua dissecação do ciúme é desconfortável de ouvir, precisamente porque soa algo que todos nós já testemunhamos ou até sentimos na pele. Essa tua visão mecânica e instintiva do ciúme leva-me a questionar e a desafiar quem nos acompanha, a perguntar a si mesmo: quando foi a última vez que sentiram um ciúme profundo ou uma dor dilacerante numa relação? Foi realmente por amor genuíno à outra pessoa e por um medo compassivo de perder a sua presença? Ou era apenas o próprio ego a entrar em abstinência química e a exigir atenção como uma criança assustada? É uma pergunta fantástica e exige um nível de honestidade pessoal que, convenhamos, pouquíssima gente está disposta a ter. Porque admitir que usamos os outros como reguladores do nosso ego é doloroso. Dói mesmo.
Sem dúvida, mas temos de avançar para um outro nível desta discussão. Até agora temos falado disto numa bolha íntima, entre duas pessoas, num quarto fechado. Mas no século XXI, esta dependência emocional não vive no vácuo, tem uma plateia. Isso leva-nos à necessidade de avaliar as âncoras sociais e a moderna validação digital. Exato, passamos da esfera íntima para o escrutínio brutal do público. Historicamente, as grandes âncoras de uma relação sempre foram a família alargada, a comunidade local e, primariamente, os filhos. Mas agora, à dinâmica do casal, adicionamos o peso colossal e implacável das redes sociais. E repara como ambas essas âncoras, os filhos e os ecrãs, são frequentemente usadas como os derradeiros mecanismos de perpetuação da dependência de que temos vindo a falar. Comecemos pela instituição mais sagrada, os filhos. Vai ser polémico, prevejo. Baseado na nossa análise de material, acuso diretamente a nossa estrutura social de usar os filhos como reféns emocionais para manter viva a tal empresa de logística falida. A clássica e nobre desculpa, ficamos juntos pelos miúdos, é na esmagadora maioria das vezes uma máscara socialmente aceitável para a pura cobardia de enfrentar o desconhecido. Cobardia. Sim, é a escolha deliberada de preferir a infelicidade crónica, mas acompanhada, à infelicidade temporária e solitária. E quanto à dimensão digital, como é que isso entra na tua teoria? Aí a situação ainda mais insidiosa. As redes sociais transformaram as dinâmicas relacionais em pura pornografia emocional. Hoje em dia os jovens adultos já não vivem o luto de uma relação fechados no quarto, sabes? A processar os seus sentimentos, eles performam esse luto online para obter likes e comentários de apoio. Sim, o luto como espetáculo. A dor íntima torna-se conteúdo, torna-se um produto altamente rentável para o algoritmo. A dependência da validação digital tornou-se um novo cordão umbilical da sociedade. O valor existencial de um desgosto amoroso ou de um momento de felicidade é ditado quase exclusivamente pelas métricas de visualização numa story do Instagram ou num vídeo do TikTok. Estamos literalmente a externalizar a nossa regulação emocional para milhares de estranhos. É um ponto fascinante, de facto. Embora eu o formulasse de outra maneira. E, francamente, com bastante mais otimismo na natureza humana e nas nossas instituições. Vamos desmontar isso por partes, começando pela questão de ficar pelos filhos. Força. Mesmo quando a tal paixão desvaneceu, fazer o sacrifício de manter o núcleo familiar reflete historicamente a subordinação de um desejo individual e efêmero, a tal dopamina de que falaste há pouco, ao bem muito maior da continuidade e estabilidade geracional. Mas a que custo para a saúde mental dos indivíduos envolvidos? Ao custo do altruísmo, diriam alguns. Conseguir criar e manter um ambiente familiar funcional, previsível e seguro, mesmo que desprovido daquele romance cinemático de Hollywood, é na verdade um triunfo colossal da razão sobre o mero impulso biológico. Se for realmente um ambiente seguro, o que muitas vezes não é. Certo, assumindo que é. E quanto às redes sociais, acho que não podemos ser tão nihilistas ou completamente cegos ao seu lado construtivo. A partilha da vulnerabilidade através de um ecrã não é sempre um espetáculo narcisista. Pode ser, e é, para muitos jovens adultos que vivem profundamente isolados, uma forma muito moderna e real de encontrar uma comunidade. É uma ferramenta que lhes permite perceber que não estão sozinhos nas suas dinâmicas de trauma bonding ou no seu sofrimento. Encontram grupos de apoio, encontram informação terapêutica e uma solidariedade que antes lhes estava vedada. Solidariedade passiva, sim, mas essas chamadas redes de apoio digitais muitas vezes não exigem trabalho real. A verdadeira cura psicológica não vem de um like solidário que gera um micropico de dopamina temporário, percebes? E que te faz sentir visto por 2 segundos. Pois, o que o material nos mostra repetidamente é que a verdadeira saída deste sistema de validação constante e de dependência não tem atalhos agradáveis. Não tem curas fáceis, nem mantras de autoajuda rápidos, nem perdões terapêuticos baratos que podes simplesmente ler num post. Qual é a saída, então, na tua perspectiva? A única saída real é atravessar a aterradora solidão absoluta. É o indivíduo ter a coragem de olhar para o abismo sem espelhos a refletir a sua imagem, sem ecrãs para o distrair e sem um parceiro para preencher o silêncio produtivo de uma casa vazia.
É aceitar a morte do ego que precisava constantemente de uma plateia ou de um salvador para confirmar a sua existência. E a verdade nua e crua é que muito poucos têm a coragem de fazer esse trabalho, porque a nossa sociedade aterroriza ativamente as pessoas com a perspectiva de estarem sozinhas num quarto em silêncio, apenas com os seus próprios pensamentos. Admito que a perspectiva de que transformamos a nossa dor emocional em conteúdo para consumo rápido é um ponto extremamente difícil de refutar, e a forma como o enquadraste lança o desafio final perfeito para quem nos ouve. Se por magia todas as redes sociais fechassem amanhã de manhã de forma definitiva e ninguém, em lado nenhum, pudesse validar o teu sofrimento ou aplaudir a tua felicidade amorosa, será que ainda saberias quem és? O que sobra quando a plateia vai embora? Exato. O silêncio que se segue a essa pergunta quando nos confrontamos com ela de forma genuína é muitas vezes a resposta mais ensurdecedora de todas. E com esta reflexão profunda chegamos ao fim da nossa análise, à fase de síntese sobre os temas que dissecámos, exploramos o intrincado mito da salvação mútua, desmontámos a biologia por trás da glorificação do sofrimento nas relações tóxicas e avaliámos o peso da nossa audiência digital na perpetuação destas dependências. Foi uma viagem intensa. Foi. Em jeito de resumo estruturado da minha posição inicial, embora as evidências psicológicas e biológicas que apresentaste levantem falhas estruturais graves e demonstrem os perigos muito reais das nossas dinâmicas relacionais modernas, eu mantenho a minha postura. Não esperava outra coisa. Acredito vivamente que a interdependência humana, a construção de um compromisso a longo prazo e a partilha honesta da nossa vulnerabilidade, mesmo com todos os defeitos de fábrica e atritos, continuam a ser a base mais sólida e fundamental de uma vida com significado e propósito social. O ser humano não evoluiu para ser uma ilha estoica, e procurar no outro um refúgio e complemento não é, por definição, uma doença. Certo. E eu reafirmo o meu veredicto conceptual sem qualquer reserva. A atual infraestrutura daquilo a que chamamos de amor romântico na cultura ocidental é, na sua essência, uma narrativa ficcional, uma narrativa desenhada para nos manter reféns das nossas próprias carências. Encerra as pessoas num ciclo perpétuo de necessidades emocionais não satisfeitas e medos paralisantes do abandono. E concluo que apenas através de uma destruição metódica dessa dependência e através da coragem brutal de enfrentar a solidão absoluta e aprender a sentarmos com ela, poderemos um dia relacionar-nos de forma saudável. Porque, no fim de contas, só se pode amar verdadeiramente a partir de um estado de plenitude e liberdade individual. E nunca, em circunstância alguma, a partir da urgência e da necessidade de ser salvo por outra pessoa. É fascinante, porque apesar destas nossas visões serem profundamente divergentes na forma como interpretam o mecanismo base das relações, eu noto uma convergência vital entre nós. Uma convergência que é, aliás, amplamente sustentada pelo material que originou esta nossa discussão hoje. Diz lá. Penso que ambos concordamos de forma veemente que perder a própria identidade, o núcleo de quem somos, dentro das necessidades, das expectativas alheias ou dos traumas passados de outra pessoa é, inegavelmente, a forma mais destrutiva de navegar o relacionamento moderno. Quando o nós é utilizado para apagar completamente o eu, toda a arquitetura da relação desmorona. Estás de acordo? Concordo em absoluto com essa síntese. E como prometido, o nosso debate encerra sem a declaração de um vencedor claro ou absoluto. A sentença final não nos pertence a nós. Exato. Fica nas mãos de quem teve a paciência e a curiosidade de nos ouvir hoje e de aplicar estes conceitos à sua própria vida. O material de origem que dissecamos oferece um território vastíssimo, ainda por mapear na sua totalidade, sobre os labirintos neuroquímicos da mente humana e sobre os limites das relações modernas. E reside aí o valor inestimável de termos conversas difíceis como esta, de confrontarmos as nossas próprias sombras e contradições relacionais de forma honesta. Para terminar, voltemos por um instante àquela imagem exata com que começamos o nosso raciocínio. A da sala de emergência? Essa mesma. Aquela sala de emergência com o médico e o raio-x. A grande verdade empírica é que um osso partido, por muito doloroso que seja, é perfeitamente visível na chapa brilhante. Pode ser imobilizado, gessado e curado ao fim de umas parcas semanas com repouso. Mas uma identidade partida mascarada por pesados contratos sociais e pequenos likes diários num ecrã de telemóvel,
É uma fratura invisível que muitas vezes passamos uma vida inteira a tentar curar secretamente, utilizando os outros como gesso. A pergunta que fica a ecoar na mente de todos nós é: de quem é o raio-x emocional que estás realmente a tentar ler todos os dias? É o teu, na sua dura realidade, ou é o da pessoa que usas sistematicamente para não teres de olhar para os teus próprios ossos partidos?